A videoaula de hoje será a correção da terceira atividade de ciências, sexto ano, PET 3. Nós vamos falar um pouquinho sobre os três estados da matéria, sólido, líquido e gasoso. O estado sólido ele tem uma forma e volume definido, e as moléculas se encontram bem próximas umas às outras, e a agitação delas é bem menor. Estado líquido. As moléculas estão um pouquinho mais afastadas umas das outras. Ele tem volume definido, mas a sua forma vai ser do recipiente a qual ele se encontra. No estado gasoso não vai ter volume, não vai ter forma definida e ele vai ter um espaçamento maior entre as moléculas. Reparem que quando a temperatura diminui, nós estamos indo para o estado sólido, quando a temperatura aumenta, indo para o estado gasoso. Atividade 1. O material pode apresentar diferentes propriedades, dependendo do estado em que se encontra. Determine qual estado físico, sólido, líquido ou gasoso, que esses materiais vão estar aqui, no caso o ar, a parafina e a faixa elástica. Ar sendo comprimido dentro de uma seringa tampada, quando o embolo é empurrado para dentro. Aqui nós estamos vendo um exemplo, a qual uma pessoa segurando a seringa, a parte dela aqui, e tentando pressionando. Reparem que ao tentar pressionar, ele não consegue chegar até o fim da seringa. Por quê? Aqui dentro nós temos a presença do ar. O ar que vai estar impedindo esse conseguir chegar até o fim. Nesse caso, o ar está no estado gasoso. Quando nós temos uma vela acesa, nós podemos reparar o derretimento dessa parafina. Essa parafina que está derretendo, ela vai estar no estado líquido. Uma faixa elástica, utilizada na prática de um exercício físico, ela está no estado sólido. Aqui nós tivemos exemplos da matéria nos seus três estados, gasoso, líquido e sólido. Atividade 2. Responda. Qual termo é utilizado para descrever a mudança do estado sólido para o líquido? Essa mudança nós chamamos de fusão. Qual termo é utilizado a mudança do estado líquido para o gasoso? Nós chamamos de vaporização. E o que significa sublimar, sublimação? Olha que a sublimação está partindo do gasoso para o sólido. Ele não está indo para o líquido, está diretamente de gasoso para o sólido e sólido para o gasoso. Então, passagem direta do estado sólido para o estado gasoso. O processo inverso também ocorre. Alguns chamam de sublimação ou ressublimação. Um exemplo disso nós temos a naftalina. Tem um experimento que a gente pega a naftalina, coloca no forno e você consegue perceber nitidamente essa naftalina sumindo. Em nenhum momento ela passa para o estado líquido. A naftalina é um exemplo de material que ela não apresenta no estado líquido. Outro exemplo que nós temos de sublimação é chamado gelo seco, usado muito naquelas apresentações de show, aquela fumaça. Então ele apresenta um estado sólido, ele vai evaporando e você não percebe a formação do estado líquido. Atividade 3. Quando respiramos próximo de um espelho, a formação de gotícula de água na superfície, vocês verem até a imagem. Se você respirar muito perto de um espelho, vai formar gotícula de água. Como você explica essa situação? O nosso pulmão, ele contém vapores de água e ele é mais quente do que o espelho. Assim, esse ar que sai do nosso pulmão, ao encontrar a superfície fria do espelho, ele vai se condensar. Ele vai voltar ao estado líquido. Observe uma pedra de naftalina deixada no armário. Ela vai sofrer um processo que nós chamamos de sublimação. Lembra que eu falei que a naftalina não está em estado líquido? Ela parte do seu estado sólido direto para o vapor. Então, nós temos um estado de sublimação. Uma vasilha de água deixada na geladeira, ela vai passar por uma solidificação, ela virá um sólido. Uma vasilha de água deixada no fogo, ela vai começar a evaporar, vaporização.
O derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido, a gente fala que é uma fusão. Sólido para o líquido chama-se fusão. Aí a única alternativa seria a letra A. Atividade 5. Um cientista, trabalhando em seu laboratório, precisou construir um quadro com temperatura de fusão e de ebulição para 5 substâncias. O quadro está disposto a seguir. O que é temperatura de fusão? É a temperatura a qual que ele vai mudar de estado. Nesse caso, ele está mudando do estado sólido para o líquido, do líquido, no caso sólido para o líquido. A próxima, o que é ebulição? Seria a temperatura a qual ela vai estar mudando o estado líquido para o gasoso. Então, nós temos a água a 0, ebulição a 100. Ácido acético, a naftalina, que nós estamos vendo as temperaturas de fusão e de ebulição. Qual substância que tem a temperatura de ebulição maior? A maior de ebulição seria o sal de cozinha. Então, vocês reparem que o sal de cozinha, ele para sofrer ebulição, 1405 graus Celsius. E a menor está sendo a água, que é a 0 graus Celsius. Considerando a uma temperatura de 25 graus Celsius, indique o estado físico de cada uma dessas substâncias. Aí eu vou deixar um material para vocês, uma tabelinha, para vocês conseguirem identificar. O que a gente consegue imaginar aqui? No momento que ela está na temperatura de fusão, ela está mudando seu estado sólido para o estado líquido. A ebulição, ela está mudando o líquido para o gasoso. Uma água, se a gente for imaginar a água aqui, ela está entre 0 a 100 graus, está nesse intermediário. Então, se ela está entre temperatura de fusão e ebulição, ela vai estar em que estado? Ela vai estar no estado líquido. A mesma coisa vamos analisar do ácido acético. A 25 graus, ele também vai estar 25 graus entre a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. Então, ele vai estar também no seu estado líquido. Vamos à naftalina. A naftalina, ela vai estar a 25 graus Celsius. Ela vai estar o quê? Abaixo da temperatura de fusão. Então, o estado dela vai ser o quê? Sólido. Sal de cozinha. O sal de cozinha também vai estar abaixo da temperatura de fusão. Então, o estado é sólido. E a soda cáustica também vai estar abaixo da temperatura de fusão. Então, o estado é sólido. Próxima. Em um dia de inverno, os termômetros marcaram uma temperatura média de 1 grau Celsius. Das substâncias apresentadas, qual está em estado físico diferente da temperatura ambiente? Então, nós vamos analisar um por um para você chegar nessa conclusão. A água, ela vai estar em que estado? Líquido. Porque se ela está a 1 grau Celsius, lembrando que ela vai estar entre a temperatura de fusão e entre a temperatura de ebulição. Então, o estado dela vai ser estado líquido. O ácido acético. O ácido acético, ele vai estar a 1 grau Celsius e 1 grau Celsius vai estar abaixo da temperatura de fusão. Então, ele vai estar no estado sólido. A naftalina. A naftalina, ela vai estar no seu estado sólido, ela vai estar abaixo da temperatura de fusão. Então, ela vai permanecer no seu estado sólido. O sal de cozinha também vai permanecer no seu estado sólido, vai estar abaixo da temperatura de fusão. E a soda cáustica também vai permanecer no seu estado sólido. Das substâncias apresentadas, qual estará em estado físico diferente em relação à temperatura ambiente? Lembrando que a questão anterior refere a temperatura ambiente a 25 graus Celsius se nós fizermos a análise. A substância que teve um estado físico diferente, a única foi o ácido acético. Essa alterou o estado físico da matéria. Até a próxima videoaula.